dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Segundo domingo da Quaresma, este é meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. De pé, iniciemos a nossa celebração cantando. Acolhe, ó Deus, o nosso canto, escuta, pois, nosso clamor. Vê quanta dor, quanto pranto, que o nosso pecado provocou. Por teu amor tem misericórdia, por teu amor tem misericórdia. Voltai agora para mim, com o coração arrependido. Rasgai não as vestes, mas o coração, diz o Senhor. Acolhe, ó Deus, o nosso canto, escuta, pois, nosso clamor. Vê quanta dor, quanto pranto, que o nosso pecado provocou. Por teu amor tem misericórdia, por teu amor tem misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vocês, meus irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam todos bem-vindos, meus caros irmãos e irmãs, à nossa celebração. Hoje celebramos o segundo domingo do tempo da Quaresma. Jesus transfigura, muda de forma diante dos seus discípulos, ali para tentar mostrar a realidade que os espera e que nos espera, a realidade do céu, a realidade da vida eterna. Mas isso não é algo reservado para eles, é muito bom que a gente guarde isso no coração. É reservado para cada um daquele que vive a vida na presença do Senhor. Para bem celebrar essa Santa Eucaristia, vamos agora fazer o nosso momento de silêncio, pensando em nossos pecados, em nossas falhas. Senhor, que nos mandastes perdoar mutuamente, antes de nos aproximarmos do vosso altar, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz deste o perdão aos pecadores, tende piedade de nós, tende piedade de nós.
piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça,
Da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Leitura da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora, pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Uma nuvem resplendente fez-se ouvir-se a voz do Pai. Este é meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui? Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, neste domingo, o segundo do tempo da Quaresma, nós começamos a liturgia da palavra com o chamado de Abrão, que depois mudou de nome, virou Abraão. Ele era casado com uma mulher que chamava Sarai,
que depois também mudou de nome. Deus mudou o nome dela e ela passou a ser chamada de Sara. Só que neste primeiro momento a gente está lidando com Abrão, né? E não com Abraão. Porque quando muda o nome, também muda a história, né? A gente vê, por exemplo, Pedro era Simão. Quando mudou para Pedro, a história dele mudou, né? Então, o Papa, por exemplo, né? Ele tem um nome. Quando ele vira Papa, ele recebe outro nome. Então a história muda, o rumo muda, né? Aquilo que vai ser vivido é diferente a partir daquele momento. Então Abrão mudou de nome, virou Abraão. Mas hoje nós estamos ainda no começo. São os primeiros versículos do capítulo 12 do livro do Gênesis, e aqui é que começa a história bíblica propriamente dita. Tudo que vem antes do capítulo 12 do livro do Gênesis é muito mais teológico do que histórico. Pode ter muito de histórico ali, mas é muita teologia, né? Então a gente não pode levar nada ao pé da letra. Tempo, né? Mesmo nomes, idades, números, nada disso a gente pode levar ao pé da letra, porque é muita teologia. Mas agora não, agora a gente pode até mensurar dentro do tempo. Quando que isso aconteceu? Há aproximadamente 4.000 anos atrás, né? Mas propriamente cerca de 1.800 anos antes de Jesus Cristo, então quase 4.000 anos atrás. Deus chegou até Abrão e falou para ele: saia da sua terra, vá para onde eu vou te mostrar, para onde eu vou te levar, e se estabeleça ali, que eu farei de você pai de uma grande nação. Agora, a gente poderia pensar assim, é um chamado muito simples, responder também seria muito simples. Quem de nós que Deus apareceria para ele, não chamaria para determinada coisa e a gente não iria? Mas o problema é como que Deus fala, né? Como que Deus se manifesta. Deus não mostra a sua cara. A gente tem alguns relatos, por exemplo, Moisés, quando teve contato com Deus de uma forma mais direta, o contato foi tão contagiante que ele resplandecia uma luz que contagiava as pessoas à sua volta. Então, as pessoas não veem o rosto de Deus. Nós não temos capacidade para ver o rosto de Deus. Ouvir a voz de Deus é para poucos. E Deus fala muitas vezes através da vida, através das coisas, dos acontecimentos à nossa volta. Assim como ele falou para Abrão e para todos os profetas do seu tempo, ele fala para nós também, né? Como que você escuta a voz de Deus? Depende de cada um. Você tem que se entregar, né? Na sua espiritualidade, na sua vida de oração, e mais cedo ou mais tarde você vai entender, é isso que Deus está querendo de mim. E o problema maior é que Deus tirou Abrão de uma terra no meio do deserto, mas uma terra fértil, e o conduziu para uma terra bem mais pobre do que aquela que ele vivia. A região que o povo de Deus mais viveu, a gente chama essa região de crescente fértil, que dá para desenhar uma lua, né? Uma lua crescente, ali de uma ponta a outra do lugar onde eles viviam. Então, onde o povo se estabeleceu era a ponta dessa lua, e de onde Abrão saiu era outra ponta. Para a gente entender, é mais ou menos a região onde hoje está em guerra, né? Ali a região do Irã, é dali mais ou menos que Abrão saiu. A região da Mesopotâmia, era uma região fértil por causa dos rios Tigre e Eufrates que tinha lá, né? Que tem até hoje, mas naquele tempo terra fértil, no meio do deserto, perto de rio, então dá para produzir, né? Era ali que Abrão morava, dali que Abrão saiu na incerteza. E a gente ainda poderia questionar assim: Deus chamou um jovem para fazer um trabalho importante, Deus chamou um jovem para mudar a sua vida, para ir para onde Deus quis, mas Abrão não era novo. Abrão tinha mais de 70 anos de idade, né, quando Deus o chamou, e ele simplesmente se colocou como quem diz: me conduza, Senhor, permita que eu vá. Ele foi, e mesmo essa mudança não foi de uma hora para outra, foi um processo. Tanto é que o único filho, fruto da bênção que ele recebeu, ele já estava, segundo a Bíblia, com seus 100 anos de idade, então demorou muito, né? Ali que Deus então mudou o seu nome, exatamente porque Deus estava preparando ele. Quando Deus nos chama, Deus nos prepara, Deus nos capacita, Deus nos dá capacidade para fazer aquilo que precisa ser feito. Mas ali começou a história da salvação da humanidade. E no Evangelho nós vemos o início do cumprimento dessa promessa. Porque se a gente pega os descendentes diretos de Abrão,
eles não são numerosos, tão numerosos assim. Os descendentes diretos, filhos de Isaac, de Jacó, são os judeus, né? Filhos de Ismael, a gente tem outros também, os árabes, né? Os muçulmanos, são descendentes diretos, né, de Ismael, mas os descendentes de Isaac, de Jacó, né, de Abraão, são exatamente os judeus, descendentes de sangue, de herança genética. No entanto, não são tão grandes, mas quando Jesus Cristo veio, ele veio para expandir essa herança que não é mais genética, mas essa herança que agora é de fé. Tanto é que a igreja chama Abraão, Isaac e Jacó de os nossos patriarcas, os nossos pais na fé. Não somente patriarcas dos judeus, mas patriarcas de todos nós, que cultuamos o mesmo Deus dos judeus, os nossos pais na fé, Abraão, Isaac e Jacó. Mas tudo graças a Jesus, porque a salvação que veio, num primeiro momento para um povo específico, se estendeu para todos os povos. No Evangelho, Jesus começa a mostrar como seria a sua missão. Para a gente entender a transfiguração, a gente tem que dar um passo para trás, talvez algumas horas antes, alguns dias antes, não sei, mas Jesus estava caminhando em direção a Jerusalém, e no meio do caminho tem aquela cena que ele pergunta para os discípulos: o que as pessoas falam de mim? Quem que eles falam que eu sou? Aí os discípulos respondem, e Jesus pergunta mais: e para vocês, o que eu sou? O que eu sou no coração de vocês, na mente de vocês? E Pedro responde: para mim você é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E Jesus ali então muda o nome de Simão, ali ele passa a chamar Pedro: para mim você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder dos infernos não poderá vencê-la. O problema é o que vem depois, porque logo em seguida Jesus começa a falar da sua missão. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, ele vai ser preso, vai ser torturado, vai ser crucificado, vai ser morto, mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. E Pedro se coloca como quem está disposto a defender Jesus. Claro que ele não teria condição de fazer isso, por mais que quando Jesus estava sendo preso, ele tenha tirado a sua espada da bainha e tenha cortado a orelha do soldado, mas ele sozinho não teria condição de fazer isso de forma nenhuma. Tanto é que quando o questionaram, ele negou Jesus. O próprio Jesus já tinha anunciado: em verdade, Pedro, eu te falo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E assim aconteceu. Ele não seria capaz de fazer isso. Ele diz para Jesus: Deus não permita tal coisa, Senhor. Como quem diz: isso não vai acontecer, nós vamos te defender. E Jesus fala para ele: saia de mim, Satanás, porque você não fala as coisas de Deus. Por quê? Porque a cruz era necessária. E por que Satanás? Porque o demônio não gosta da cruz. Tanto é que a gente vê essas cenas de exorcismo. Nunca vi uma cena de exorcismo, né? Nunca vi uma pessoa possuída pelo demônio ao longo dos meus muitos anos de vida, né? Nunca vi. Mas a gente vê relatos que as pessoas usam cruz para poder fazer a oração para expulsar o demônio. Não é à toa que nossas igrejas têm cruz na torre, não é à toa que cemitério cristão tem cruz nos túmulos, exatamente com a ideia de que o demônio não gosta de cruz. Os nossos antigos sempre colocavam cruzeiros em muitos pontos, como aqui a gente tinha o da Igreja do Rosário que quebrou, mas a gente vai fazer outro, o lá da Chapadinha, sempre tinha cruzeiros em determinados pontos e preferencialmente em lugares altos, exatamente para espantar demônios, porque o demônio não gosta da cruz. Então era como se Pedro estivesse tirando a cruz de Jesus, e a cruz era necessária. Aí Jesus o conduz juntamente com outros 2, Tiago e João, ao alto do monte, e lá acontece a transfiguração. O que é a transfiguração? É a revelação de qual realidade nos espera depois desta vida. Ele muda de forma, e a forma é tão encantadora, tão bela, que Pedro tem a coragem de olhar para Jesus. Eu imagino Pedro com cara de bobo, olhando para Jesus igual um menino encantado com uma coisa muito bela que ele vê pela primeira vez, e ele fala para Jesus assim: Senhor, é tão bom estar aqui, vamos fazer uma coisa, se o Senhor permitir, nós vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, e nós vamos ficar aqui o resto da vida somente contemplando, porque é bonito demais isso, somente contemplando. Mas aquilo era apenas a visão, não era a vida que eles estavam experimentando. Se apenas a visão já era tão encantadora que dava vontade de ficar eternamente na contemplação,
Imagina viver aquilo. Mas nós somos chamados para viver aquilo. Mas a realidade nos mostra que para chegar lá, precisamos passar pela cruz. Não tem como chegar à glória sem atravessar a cruz. Ainda mais quando a gente percebe quem estava do lado de Jesus. Jesus não estava à toa. De um lado estava Moisés. Quem era Moisés? Aquele que tirou o povo da escravidão do Egito para conduzi-los à terra prometida. E do outro lado estava, aliás, Moisés inclusive era aquele que trouxe para o povo os mandamentos de Deus, então representando todo o conjunto da lei do Antigo Testamento, que Jesus não veio abolir, mas ele veio para dar pleno cumprimento. E do outro lado estava Elias, representando todos os profetas, todos aqueles que falam em nome de Deus, mas os dois ali representando o conjunto das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento dos judeus, o forte delas é exatamente os profetas e a lei, né? Os outros livros, eles são importantes, mas esses dois, os profetas e a lei, são os mais importantes para eles. Então, ali representando tudo que importa dentro do conjunto das Sagradas Escrituras, como quem diz, aqui está o cumprimento de tudo, aquele que veio tornar real o que foi outrora prometido. Hoje, meus irmãos, nós somos convidados a contemplar esse Cristo que transfigura, mas ao mesmo tempo em que a gente contempla a transfiguração, a gente olhar para a terra, para os nossos irmãos que nos circundam, porque nós só chegamos lá se vencermos a desfiguração. Muitos estão no meio de nós desfigurados. Vamos pensar nas realidades de guerra. E desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, não sai do meu coração de que ali estava começando a Terceira Guerra Mundial. E sendo cozinhada a banho-maria. E ali aquela briga que nunca acabou, e está indo, e está indo, e está indo. Depois começaram aqueles conflitos do Oriente Médio, né, Israel com a faixa de Gaza, né, ameaça de bomba atômica, bomba nuclear, houve o primeiro ataque ao Irã, e agora de novo essa invasão, e outros países sendo atacados, outros países ameaçando atacar, e aí vira um conflito danado. E eu fico imaginando nos muitos inocentes que morrem, as muitas famílias que são destruídas, são os desfigurados do mundo. Mas a gente não precisa ir muito longe. Perto de nós tem muitos desfigurados que estão aí vivendo na miséria. A miséria espiritual, a miséria intelectual e a miséria material também, que muitas vezes é consequência dessas outras misérias, é a desfiguração. E às vezes nós temos condição de promover a transfiguração, quando a gente se faz imagem de Deus verdadeira, ou canal da presença de Deus, junto a esses que estão no meio dessa desgraça, no meio dessa escuridão, dessa treva, dessa guerra interminável, porque a gente fala de guerra de lá, mas as guerras de cá, as guerras que muitas vezes existem dentro de sua casa, da sua família, ou dentro do seu coração, porque você não conseguiu vencer tantas coisas que já aconteceram no passado, né? Guerras que existem no coração de tantos irmãos que precisam ser vencidos, são realidades de desfiguração que nós podemos ajudar a conduzir para a transfiguração, para a mudança de forma de uma realidade ruim para outra em que Deus se faz presente, a realidade da ressurreição. Que o bom Deus nos instrua, nos capacite, como capacitou Abraão, para que essa nossa missão de sermos canais da libertação, ela possa se cumprir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos a Deus, o nosso Pai, as nossas preces comunitárias. Juntos rezemos a cada prece. Tende compaixão de nós, Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor.
para que a partir da escuta da palavra de hoje sejamos transfigurados pela fé e possamos irradiar a luz do Monte Tabor para todas as pessoas com quem convivemos. Nós vos pedimos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que a luz da transfiguração dissipe as trevas da violência, da injustiça e da corrupção em nosso país e restaure a paz entre os países em guerra, nós vos pedimos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que, a exemplo dos discípulos, sejam também tocados por Jesus os que se sentem sem esperança, renovando suas forças para enfrentar os desafios da vida, nós vos pedimos. Tende compaixão de nós, Senhor. Pelas vítimas da tragédia que assola nosso Estado, concedei forças aos sobreviventes, consolos aos enlutados e esperança aos que perderam seus bens, nós vos pedimos. Tende compaixão de nós, Senhor. Para que o nosso exercício quaresmal e nossas celebrações penitenciais sejam verdadeiras e piedosas, e que, renovados, celebremos com júbilo a vitória de Cristo sobre a cruz, nós vos pedimos. Tende compaixão de nós, Senhor. Peçamos pelos nossos aniversariantes, Daniele, Deisiane, Devanir, Egino, Gracilda, Helena, Lucinete, Maria Aparecida, Maria Clara, Maria da Penha, Maria do Rosário, Marilene, Marlene, Marta, Moema, Paulo, Rony, Talisson, Vicente e Yasmin, para que Deus possa conceder a cada um a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade e paz. Rezemos ao Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor. Peçamos pelos familiares do José das Graças Andrade, pelo qual celebramos o 7º dia de falecimento, que Deus possa amparar os seus corações neste momento de tristeza, de dor, de luto. Rezemos ao Senhor. Tende compaixão de nós, Senhor. Atendei, Pai de bondade, as preces que confiantes colocamos em vossas mãos. Vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o canto das oferendas. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Quando o pão for levantado, em corpo e sangue transformados, sacrifício redentor, é o Cordeiro imolado. Com o vinho e com o pão, nós seremos saciados. Vinde todos ao banquete que nos foi preparado. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Jesus Cristo nos convida ao teu lado caminhar. Quem me acolhe o peregrino é a mim quem acolherá. Se de graça recebemos, também de graça vamos dar. Toda obra que fizermos, o Senhor recompensará. Queremos ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar.
ofertar, queremos oferecer nossas vidas, nossos dons, em tuas mãos depositar. Ore, meus irmãos e minhas irmãs, para que o sacrifício meu e de vocês seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Estas oferendas, Senhor, apaguem os nossos pecados e santifiquem os corpos e as mentes dos vossos fiéis para a celebração da Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas, nos ensina que pela paixão chegará a glória da ressurreição. Por isso, com as forças celestiais, vos celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana nas alturas, Hosana, 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 Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Pena, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Leão, o nosso bispo Tacílio, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Aqui lembramos de uma forma especial José das Graças Andrade, lembramos também Caetano Dias, Jairo Claudino, Maria das Dores, Maria de José, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus foi à montanha para orar. João, Tiago e Pedro ele chamou. Sua roupa embranqueceu-se com a luz. Diante dele se transfigurou. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Apareceram Elias e Moisés, estavam com Jesus a conversar. Falavam de comer em Jerusalém, sua morte enfim se consumar. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Então logo Pedro pôs-se a falar. Ó Mestre, é bom estarmos nós aqui. 3 tendas nós iremos levantar, pra Elias, pra Moisés, também pra ti. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Ainda estava Pedro a falar, uma nuvem com sua sombra os encobrir. Apoderou-se deles o temor. Então da nuvem uma voz se ouviu: este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai
visão. Enquanto o Filho não ressuscitar, não contem a ninguém esta visão. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Jesus foi à montanha para orar. João, Tiago e Pedro ele chamou. Sua roupa embranqueceu-se como a luz. Diante dele se transfigurou. Este é meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu amor. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Escutai, escutai, escutai o que ele diz. Oremos. Nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar dos bens do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela participação na Santa Missa. Muito obrigado. Avisos breves. A Renovação Carismática Católica da Diocese de Guanhães convida para o segundo encontro diocesano para mulheres, com o tema Mulher, o céu nunca te perdeu de vista. O encontro será no próximo dia 8 de março, em Guanhães. Quem quiser participar deve fazer as inscrições num link que está nas redes sociais da Renovação Carismática da Diocese. O valor da inscrição é R$20 e terá um ônibus aqui de Rio Vermelho para lá com o valor de passagem de R$60. Os interessados devem procurar a Geise e a Silvana. Lembramos a comunidade que nós estamos tendo missa todos os dias, de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, aqui na Igreja Matriz. Todos estão convidados a participar. Tem sido um momento bastante agradável, de bastante simplicidade, igreja cheia todos os dias, graças a Deus. Não é missa de festa, é missa de espiritualidade. É momento para a gente rezar e é a oportunidade que a gente tem de poder receber a Sagrada Eucaristia todos os dias. Isso é para poucos, né? Poucas as pessoas do mundo têm o direito, a graça de receber a Sagrada Eucaristia todos os dias. E se a gente pode fazer isso, pelo menos no tempo da Quaresma, todos que puderem fazer, então venham, façam. Não é um sacrifício, porque quando a gente vai atrás da graça não é sacrifício, né? Faça esse esforçozinho para que você esteja aqui celebrando conosco a Santa Eucaristia. Próximo fim de semana, todas as celebrações dos horários normais. E mesmo no meio de semana, as celebrações da noite, elas continuam também. O texto das mulheres, texto dos homens, renovação carismática, né, adoração e bênção do Santíssimo e via sacra em seus respectivos dias. Temos alguns aniversariantes, se estiverem aqui na igreja, eu peço que venham à frente, por favor. Yasmin Martins, Daniele Campos, Deisiane Aparecida, Devanir Pereira, Egino Martins, Gracila Costa, Helena Mendes, Lucinete Máximo, Maria Aparecida, Maria Clara, Maria da Penha, Maria do Rosário, Marilene Aparecida, Marlene de Andrade, Marta Alves, Moema de Fátima, Paulo Mendonça, Rony Barbosa, Thalisson Fernando e Vicente Francisco e Yasmin Martins. Se estiverem na igreja, outros que eu não tenha dito o nome, também podem vir aqui à frente, por favor.
Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Paulo! Viva! Viva Maria Clara! Viva! Viva Yasmin! Viva! Que Deus abençoe vocês, conceda a graça de uma vida longa, repleta de muita felicidade e paz. Amém? Vamos pedir a Deus a bênção para as nossas vidas. Inclinem-se, por favor, para receber a bênção. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar a mesma glória que ele revelou aos apóstolos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Desça sobre todos vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Nós vamos à cidade e lá eu irei serei crucificado.